1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Diz assim esse texto: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que nós não pertencemos a nós mesmos? Olha só. Por que devemos cuidar do nosso corpo? O autor do texto bíblico, o apóstolo Paulo, que escrevia a igreja de Corinto, ele vai trazer para nós o entendimento do porquê nós devemos cuidar do nosso corpo. Porque o nosso corpo, ele é o templo da habitação do Espírito de Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele vai falar lá em Atos 17, 24, quando ele estava na sua segunda viagem missionária a Atenas, ele, ao fazer um discurso lá no Areópago, diante da nata filosófica que ali vivia, ele afirma nesse versículo 24 que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem, como carecendo de alguma coisa, mas Ele mesmo é que fez todas as coisas. O cuidado do nosso corpo. Quando Deus nos criou, isso a gente vai remontar lá na criação, dentro daquilo que a gente acredita, que nós cremos, nós que seguimos a palavra de Deus, dentro daquilo que a Bíblia nos ensina da revelação do próprio Deus, nós somos criacionistas. Cremos que todas as coisas foram criadas por Deus, e não diferentemente também nós, seres humanos, fomos criados por Deus. E lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 7, vai dizer que Deus formou o homem do pó da terra, do barro, montou ali aquele boneco de barro, pode-se assim dizer, inanimado, sem nenhum tipo de capacidade de interação. E diz a Bíblia, o autor bíblico em Gênesis, que quando Deus forma o homem do pó da terra, Ele sopra em suas narinas o seu fôlego, ou seja, o seu espírito. E o autor bíblico vai dizer que o homem passa a se tornar alma vivente. Olha só, como criacionista, eu creio, dentro da teologia, na concepção daquilo que nós somos, no que diz respeito à tricotomia, o homem sendo corpo, alma e espírito. E esse versículo 7 do capítulo 2 de Gênesis, ele reforça essa minha crença, porque ele vai dizer o seguinte: e Deus formou o homem do pó da terra, do barro, o boneco de barro, corpo, matéria, estrutura física e biológica. Mas esse corpo, ele ainda não tinha nenhum tipo de atividade. E aí, a partir do momento que Deus sopra o seu espírito, o fôlego da vida, nas narinas do homem, é como se esse corpo fosse uma máquina desligada, que precisava de uma fonte de energia geradora para que essa máquina pudesse começar a iniciar o seu funcionamento. E essa fonte de energia, a gente vê que vai gerar a energia e a potência que essa máquina, no caso o corpo humano, precisava, foi o fôlego da vida que Deus soprou. Espírito, corpo, espírito, e agora o homem passa a ser alma vivente. Ou seja, o homem passa a ter consciência, ele passa a ser um ser dotado intelectualmente de inteligência
e passa a ser também responsável moralmente pelas suas escolhas e por tudo aquilo que ele passa a decidir na sua caminhada. Diferente dos outros seres que Deus criou na natureza, a Bíblia vai ensinar para a gente que somente o homem tem responsabilidade moral por ter consciência de tudo aquilo que ele está fazendo. Porque Deus fez assim, Deus assim nos dotou. Então, esse ser complexo, formado de um corpo biológico, de um espírito que vem de Deus e da alma que é a nossa razão, o que nos define, a nossa consciência, o texto, a proposta daquilo que a revista traz para nós hoje, na lição 5, é estudar a generosidade para com o nosso próprio corpo. Por quê, gente? Eu penso que, uma vez que o nosso corpo, a nossa estrutura biológica, ela passa a ter o seu funcionamento normal comprometido, automaticamente nós, dentro dessa formação nossa, de corpo, alma e espírito, nós não temos como desassociar uma coisa de outra. Todos os nossos, a nossa complexidade da nossa estrutura, ela está interligada enquanto nós estamos em vida. Enquanto nós temos vida, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito estarão caminhando juntamente, né? E aí a gente vai ver o seguinte: se a nossa saúde, o nosso corpo vai mal, a nossa relação, nós passamos a não ter paz de espírito, porque isso traz preocupação. Isso vai trazer, de alguma forma, uma dificuldade para nós. E também, consequentemente, além de não nos trazer paz de espírito, vai nos afetar também emocionalmente, dentro daquilo que nós somos, por trazer incertezas, inseguranças, e por nós, muitas das vezes, não ter conhecimento sobre determinadas situações ou enfermidades, das complicações que podem nos trazer. Então, a gente vê que se o nosso corpo não vai bem, nós não somos seres espirituais desvinculados da nossa matéria. O tempo que nós vivemos, ele pode muito bem comprovar isso. E a proposta da lição é que nós façamos uma reflexão acerca de como nós temos tratado o dom da vida que Deus tem nos ofertado. Como você tem tratado o seu corpo? Como você tem tratado a sua saúde? Como você tem tratado aquilo que o seu corpo, ou ele de repente te espeta, te sinaliza, como dando um alarme de que algo estranho ou diferente está acontecendo? Você leva isso com seriedade? Procura tratar isso de forma, digamos assim, de forma séria, ou você simplesmente coloca isso na conta do espiritual, vamos caminhar, que a fé basta e que no final das contas vai dar tudo certo? A gente vê que desde o princípio da criação, quando Deus criou o homem passou a receber o dom da vida, e esse dom nos traz uma consciência interessante. Ele joga por terra toda aquela falácia que a gente ouve por aí, e um ditado que muita gente diz é o seguinte: a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Não é? Mas será que a nossa vida é nossa mesmo? Será que nós temos o controle total, pleno, de tudo que passa no nosso corpo? Olha só, eu penso o seguinte: se eu não pude determinar o meu nascimento, e não pude decretar, eu vou nascer, logo, eu não tive nenhum tipo de participação no início da minha vida. E se eu não tenho a condição e nem a capacidade de determinar quando eu não quero partir ou quando eu vou partir,
logo eu não tenho a disponibilidade sobre a minha vida. Ora, o meu celular é meu. Por que que ele é meu? Porque eu fui lá e decidi comprar e adquirir numa loja. E eu posso desfazer dele na hora que eu bem entender. E posso mantê-lo em minha guarda fazendo a manutenção dele. Agora, em relação à minha vida, a gente vai descobrindo que quando nós olhamos aquilo que a Bíblia apresenta para a gente, nós descobrimos que nem donos da nossa própria vida nós somos como nós achamos que somos. Nós recebemos um dom da parte de Deus, e esse dom faz com que nós tenhamos a mordomia e a responsabilidade de estar cuidando desse corpo, porque a Bíblia vai dizer para nós que o nosso corpo é o templo da habitação do Espírito de Deus. Ou seja, o nosso corpo é a casa de Deus, gente. Esse templo aqui não é a casa de Deus. Esse templo é um prédio que foi construído com finalidade de reunir pessoas para que juntas prestem culto a Deus. E assim se torne uma referência de encontro, de comunhão, de satisfação, de emprego de esforços para poder estabelecer estratégias para que nós possamos cumprir a nossa missão. Mas Deus não habita aqui, nessas paredes, nesse lugar, nesse prédio, nesses bancos. O Senhor, como o apóstolo Paulo disse, lá em Atos 17, 24, Ele não habita em templos feitos por mãos de homem. Ele veio para habitar na sua própria criação, que se aperfeiçoou essa habitação quando Jesus se entrega na cruz do Calvário, ressuscita, vai aos céus e envia o seu Espírito para que ele pudesse estar permanentemente habitando dentro de nós, quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador e como nosso Senhor. Então, o nosso corpo, cuidar bem do nosso corpo, ter uma boa mordomia com o nosso corpo, também é uma forma de adorar a Deus, é uma forma de cultuar a Deus, porque nós estamos dizendo para o Senhor que ao cuidar do nosso corpo, Senhor, eu te agradeço pelo dom da vida, eu sou grato ao teu nome porque o Senhor me deu saúde, porque o Senhor me permitiu nascer, porque o Senhor me colocou nessa família, e eu vou honrá-lo, cuidando da melhor forma possível da casa que o Senhor deu para que o Senhor habite. Casa essa que também vai habitar a minha alma e o meu espírito, de maneira que não tem como eu desassociar, desvincular uma coisa de outra. Então, se o nosso... Existe um ditado antigo que dizia, eu via, né, na minha adolescência, mente, vocês devem conhecer, né? Mente sã em um corpo sã, saudável. Porque se o corpo não for saudável, dificilmente essa mente vai ter saúde emocional e equilíbrio para poder viver de forma plena. E aí, o apóstolo Paulo, ele vai falar isso, que o nosso corpo é templo de habitação do Espírito de Deus. A Bíblia vai demonstrar para nós também acerca dessa importância, dessa necessidade. Não é à toa que Satanás, quando esteve diante de Deus, lá no livro de Jó, capítulo 2, na sua segunda investida, foram duas investidas. A primeira investida, Deus estava reunido com os seus filhos, num plano celestial, e aí dentre eles estava Satanás. Está registrado aí na sua Bíblia, depois você pode ler em casa, é uma história que nós conhecemos. E ali, entre eles, Deus vai e olha para Satanás e pergunta para ele, de onde você vem? Ele fala, eu venho de rodear a terra e de passear em torno dela. E aí Deus pergunta, viste o meu servo Jó, homem reto, íntegro e que se desvia do mal? Olha só, Jó era um camarada que tinha saúde física, uma saúde espiritual, pode ser assim dizer, né? Porque ele era um homem reto, um homem íntegro, que o próprio Deus que testemunha isso dele, não é outra pessoa. E aí o que o diabo fala para Deus? Senhor, não, ele fala assim, também,
É fácil ser como ele é. Ele é abençoado, não falta nada. Tu o cerca com as suas mãos, ele tem fazenda, prosperidade. Olha só, Satanás, de certa forma, ele acusa todo o gênero humano através de Jó, dizendo, sabe o que para Deus? O homem, ele só vai ser reto, fiel e dedicado a ti quando ele for abençoado, porque o homem é interesseiro. Em outras palavras, é isso que Satanás diz para Deus: tira tudo dele, toca na sua fazenda, arranca e tira a sua bênção de sobre ele, e você vai ver quem é o homem que você está dizendo que é bom. Ele vai blasfemar na tua presença. Aí Satanás vai na primeira investida, você conhece a história, toca nas suas fazendas, nos seus bens, nos seus filhos, ele perde todas as coisas, e no capítulo 2, aonde nós queremos chegar, ele mais uma vez está ali reunido num plano celestial, e Deus vê de novo e fala para ele: de onde você vem? E ele vai e responde: eu venho de passear na terra e andar em torno dela, em volta dela. Aí Deus fala assim para Jó: viu meu servo Jó? Fala para Satanás: viste o meu servo Jó? Mesmo ele sendo afetado em todos os seus bens, tudo aquilo que ele pertencia, ele manteve a sua integridade. Aí, agora, olha só o detalhe. Aí Satanás vira para Deus e fala assim, pele por pele. O que o homem não daria pela sua própria pele ou pela sua própria saúde? Toca no seu corpo, arranca a sua saúde, e você vai ver que ele daria tudo pela sua própria vida. Olha só, perceberam? Aí Deus dá permissão para que Satanás toque na vida de Jó, no seu corpo, no seu corpo biológico. E quando, a gente vai ver que na história de Jó, isso vai dar, Deus dá essa autorização para acontecer, Deus apenas fala para ele assim: olha, mas na sua vida você não irá tocar. E a gente vai ver que em toda a trajetória da experiência que Jó passou, na sua luta, na sua prova, a parte mais dura foi aquela que envolvia o comprometimento da sua saúde. Nós precisamos ter cuidados daquilo que depende de nós, do nosso corpo. Sabe por quê? Olha só. O contexto do capítulo 6 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vem falar para os crentes da igreja de Coríntios sobre um novo tipo de escravidão. Sabe qual é a escravidão? A escravidão do corpo. Mais na frente a gente vai falar do contexto que ele está falando no capítulo 6. Mas olha só, uma coisa interessante. Quando nós não temos o controle sobre aquilo que se apresenta no nosso corpo, ou até mesmo como um vício. O que é um vício? O vício é uma dependência psicológica que manifesta os seus reflexos no nosso corpo físico, fazendo com que nós estejamos constantemente repetindo aquela dependência com o nosso corpo, de maneira que nós nos tornamos prisioneiros daquela prática ou daquele ato desenvolvido no nosso corpo. Mas quando a gente para falar em vício, tende naturalmente a vir na nossa mente a prática de atos ilícitos e ilegais. A gente tende a enxergar o vício realmente, o vício que aprisiona o homem, que coloca o homem em mazelas, que reduz o homem a uma condição subjugada da criação pela qual ele foi feito por Deus, coloca realmente o homem numa condição de mazela, através de prática de atos ilícitos e ilegais. Mas existem vícios que são apenas ilegais? Será que todo vício
é ilegal ou ilícito? Você já ouviu naquele ditado? Que peixe morre pela boca. Quem já ouviu esse ditado? Hein? Você já ouviu esse ditado? Pois é, gente. Não é só o peixe que morre pela boca, não. Ser humano também morre pela boca. E muitas das vezes, muitas pessoas se tornam viciadas em ingerir constantemente alimentos que sabem que são nocivos e prejudiciais ao nosso corpo e à nossa saúde. Esse é um dos exemplos. Olha só, muitos alimentos que nós ingerimos no tempo em que nós vivemos são alimentos que são, dentro da sua composição, dessa correria da vida prática que nós temos, de sair, não ter tempo nem sequer de almoçar, de muitas das vezes ter a necessidade de estar comendo, correndo apressadamente, algo que seja instantâneo, um produto que já venha pronto, que a indústria já prepara com uma facilidade muito grande, que você só tem que chegar lá, jogar, aquecer e ingerir. São alimentos que, na sua composição, são nocivos à nossa saúde. São alimentos que são repletos de sódio, de conservantes, de corantes. E o sódio, ao ser consumido de forma repetida, ele vai trazer prejuízos ao nosso organismo. Porque o sódio é um dos elementos principais de comprometimento da nossa pressão arterial, de sobrecarga renal e hepática, que vai trazer sobre nós uma condição que compromete o nosso metabolismo. E hoje nós temos, dentro daquilo que é disponibilizado nesse cardápio prático e rápido, muitos alimentos. Olha, só para vocês terem uma ideia, tudo que você consumir, for comprar no mercado, tem sódio. Olha, por exemplo, vou te dar um exemplo. A manteiga tem sódio. O biscoito tem sódio. O sorvete tem sódio. Ah, mas Daniel, o sódio não é sal? Não, não é apenas sal. O sódio, quando utilizado como elemento de conservação, isso dá até uma outra reflexão, olha só, hein? Sal da terra. Caramba, é um pensamento aqui agora. O crente deve ser o sal da terra e a luz do mundo. O sal ele serve para conservar também. É. Mas isso daí é uma outra coisa. Aqui, o sódio, ele serve para conservar os alimentos. Mas essa conservação, ela traz para nós a ingestão de uma quantidade maior daquilo que seria necessário. E a gente acaba consumindo muito mais isso. A gente consome sódio, a gente consome conservantes, a gente consome gorduras saturadas demais, a gente consome carboidrato demais, e tudo isso vai trazer prejuízo ao nosso corpo, vai comprometer o funcionamento saudável do nosso corpo. Olha só que coisa interessante. Eu ainda sou de um tempo, eu não sou muito antigo, até, mas eu nasci nos anos 70, sou da geração X. Eu sou ainda de um tempo que eu vi galinha sendo criada no quintal, ser pega. As gerações novas não sabem o que é isso. As gerações mais novas, elas estão acostumadas com frango congelado, que é vendido, né, abatido, tal, muitos temperados. Mas eu ainda sou num tempo que eu vi minha mãe matando galinha. Quem já não viu isso em casa? Matando galinha, fazendo todo aquele processo do preparo dela, cozinhando. É interessante. A carne do frango e da galinha, principalmente, tinha uma diferença, né? Do frango e da galinha. A galinha tinha uma carne mais saborosa, mais dura, mais consistente, com mais sabor. E aquilo que você pega uma galinha de um determinado peso e tamanho no quintal para você abater e consumir, quando você botar na panela e for comer, vai estar mais ou menos daquele mesmo volume. Quando você vai no mercado e compra um frango congelado,
40% pelo menos ali é gelo. Outros tantos por cento são substâncias acrescentadas para que aquela carne ali que foi processada, aquele animal pudesse desenvolver num tempo recorde curto, para que ele alcançasse um peso ideal para ele ser abatido e ser comercializado. Mas olha que interessante, a gente tem percebido que tanto a Organização Mundial de Saúde, quanto os órgãos de monitoramento e as sociedades médicas de cardiologia, de endocrinologia, principalmente essas duas, têm se verificado o aumento dos problemas envolvidos ao coração e ao diabetes. Cada vez mais cedo nós temos descoberto pessoas que têm sido acometidas do diabetes. O diabetes mellitus tipo 2, que é o mais simples, que é aquele que se adquire ao longo da vida quando o pâncreas passa a não produzir insulina suficiente para poder quebrar a glicose do nosso sangue. E aí a gente passa a desenvolver um aumento da glicemia no sangue. E olha que é uma doença séria, traiçoeira e silenciosa. Sabe por quê? Você tem acompanhado quanto tem dado a sua glicemia? Tem? Quanto tempo que você não verifica o valor do seu teor glicêmico? Sabe por quê, gente? Olha só. Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, que segue a orientação da Sociedade Americana, o nível normal de glicose no sangue em jejum era, há 20 anos atrás era de 80 a 120. Há uns 10, 15 anos atrás, eles baixaram a referência de 70 para 110. Hoje, o nível normal é considerado entre 70 e 99 como o limite ideal para ser considerado normal. Se a tua glicemia de manhã, ela bater 150, 160, 170, você não vai perceber, você não vai se sentir mal. Mas isso já está trazendo prejuízo ao seu corpo, silenciosamente. Com o tempo, esse acúmulo de glicose no seu sangue, ele vai começar a causar comprometimento nos pequenos vasos, que vão afetar a circulação dos membros mais distantes, vão começar a afetar a sua visão, lentamente. Muitas das vezes, um problema de visão que vai se avançando, ele pode estar sendo acarretado há anos pelo um descontrole da glicemia no nosso sangue. E esse não é o pior problema. O pior problema é que ele vai comprometendo os órgãos vitais, como o rim, como o coração, causando comprometimento do bom funcionamento do nosso organismo. Mas a gente está correndo para um lado e para o outro. Muitas das vezes a gente não percebe isso. E a sua pressão arterial, você tem verificado? Acompanha? Essa é mais fácil de verificar, né? Todo mundo tem um aparelho de pressão em casa, hoje tem aparelhos digitais. Mas deixa eu te perguntar uma coisa em relação à sua pressão. Quando ela altera, você segue a orientação de forma bastante rigorosa e disciplinada em relação ao controle da pressão arterial? Sabe por quê, meus irmãos, a gente está falando isso? Porque muitos desses problemas, embora sejam mínimos, eles vão se acumulando durante o tempo. Aí o que acontece? Silenciosamente dentro da gente, está acontecendo dentro da gente. Ó, a glicemia começa a alterar, eu não percebo. O meu colesterol total, o meu colesterol LDL, que é o colesterol ruim, ele começa a atingir um nível maior. Esse colesterol ruim, quando ele atinge um nível maior, ele causa obstrução nas minhas artérias, aterosclerose, que vai, com o tempo, ocasionar um infarto agudo ou um AVC, que é um evento súbito, que a gente às vezes só vai descobrir quando, passou mal, sentiu. Mas olha, muitas das vezes o nosso corpo, ele vai apresentando pequenos sinais de que alguma coisa não está acontecendo bem.
de que alguma coisa não está funcionando bem. E aí vem o colesterol ruim, colesterol total, o triglicerídeo, que também é um componente importante para manter saudável o nosso corpo. Aí vem a questão, tá? O que eu posso fazer para cuidar do meu corpo e fazer com que esse templo aqui, ó, você tem uma casa, não tem? Você vai deixar a tua casa com o telhado rachado? E quando chove, chove mais dentro do que fora? Você vai deixar a parede aparecer uma rachadura que vai começar a comprometer a estrutura da tua casa para que ela venha cair sobre a sua cabeça? É isso que você vai fazer? Nós temos a igreja aqui, que nós consideramos esse prédio como um local sagrado. Ele é um local que foi consagrado. É diferente, ele não é sagrado. Ele foi consagrado, ele foi separado para que nesse local se destinasse a finalidade de prestar culto ao Senhor. Se no prédio a gente toma cuidado para um telhado, para uma janela, entendeu? Para um piso, para o banheiro, para um cano vazando, será que com o nosso corpo, que é a nossa casa, tá? É a casa que habita o Senhor e a casa que nós habitamos também, tá bom? Porque enquanto nós andarmos aqui na terra, se o nosso corpo funcionar de forma plena, a gente vai viver melhor, meus irmãos. A gente vai ter com a capacidade de fazer aquilo que nós temos que fazer, curtir a companhia das pessoas que nós gostamos, que nós amamos. Nós vamos ter a oportunidade de fazer os nossos trabalhos, de servir ao Senhor também. Porque se o nosso corpo não estiver funcionando bem, até o nosso serviço para o reino de Deus, ele vai estar mais limitado, mais comprometido. Ora, o que eu vou fazer então, quando esse corpo, essa casa, ela começar a apresentar sinais de que alguma coisa não está indo bem? O que eu tenho que fazer? Aí a gente vai observar, lembra daquilo que a gente falou há um tempo atrás, que o peixe morre pela boca? Olha só, a gente tem que evitar certas coisas de serem ingeridas, gente, por mais prazerosas que sejam, tá? O docinho, o doce é uma maravilha, mas não é só doce não, que é bom. A massa também é bom, pão é muito bom, bolo é maravilhoso. Mas tudo isso contribui para o aumento da glicose. Não é só o açúcar. Não adianta você tomar um café amargo e você cai para dentro, come 3 pães no café da manhã, um pedaço de bolo. Chega no almoço, você põe um prato que você bota arroz, batata, macarrão, tudo carboidrato. Sabe o que você está fazendo? Você está sendo um terrorista. Você está bombardeando o teu corpo. Você está cometendo um atentado contra você mesmo. É isso que a gente está fazendo conosco. E aí, dentro dessas interações todas, a gente vai trazer um comprometimento para a nossa saúde. Olha só. Lembra que eu falei que o Paulo falava sobre a escravidão do corpo? Que é quando nós somos aprisionados pelos prazeres, pelas coisas boas? Abdicar de coisas que fazem mal à nossa saúde também é uma forma de adorar o Senhor. E isso requer disciplina. Domínio próprio. Já ouviu falar nessa palavra? Domínio próprio está lá descrito por Paulo em Gálatas 5:22. Ele é uma das características do fruto do Espírito. E o domínio próprio não é só a gente controlar a nossa boca naquilo que a gente vai falar, na resposta que a gente vai dar, mas é também controlar a nossa boca naquilo que a gente vai botar para dentro. Não só porque vai sair, mas porque vai entrar também. Isso pode trazer prejuízo para o nosso corpo. E é difícil. Coisa gostosa é comer, meu Deus do céu. Como é difícil. Aquele churrasco com aquela picanha, com aquela gordurinha mal passada. Aquilo é uma maravilha para o colesterol LDL. Entupir as artérias do coração. Aquela macarronada, aquela pizza, aquele prato de massa gostoso. Isso é maravilhoso para aumentar o nosso triglicerídeo e comprometer a função da nossa circulação saudável.
São coisas que nós precisamos olhar, gente. Porque isso é coisa que a gente pode fazer. É a pedra que a gente pode remover. Não adianta depois ficar mistificando as coisas. Jogar tudo na conta do milagre. E quando a gente entrar em sofrimento, botar na conta de Deus. Se nós estamos cometendo atentados reiterados contra o nosso corpo. A nossa vida pode ser facilitada. Isso tudo gera uma série de questões. Em 2017, 4 anos atrás, eu fui no endocrinologista. A minha família, a minha herança genética é uma herança que tem tendência à hipertensão, à diabetes e a problema cardíaco. Olha só. O combo. Meu pai morreu de problema cardíaco. Minha mãe morreu de problemas de complicação de pressão alta. O que vai acontecer comigo se eu não me cuidar? É maldição hereditária? Não, gente. Isso é problema de saúde. Nosso corpo físico e biológico, ele tem um prazo de validade. Não era para ser assim no projeto original. O homem não era para morrer. Mas por causa da queda de todas as suas consequências, o homem foi afetado pelo vírus mortal da morte. Então, quando a gente nasce, uma criança nasce, ela já começa uma contagem regressiva sobre o tempo que ela vai ter na face da terra. Essa é a realidade da nossa existência material. Nós temos aqui, nesse plano que nós vivemos, chamado espaço-tempo, nós temos um tempo cronológico para todas as coisas. Um tempo de iniciar e um tempo de findar. Tudo que existe aqui no Cronos, nesse plano material, ele tem um tempo que ele inicia e que se finda. Assim é o nosso corpo. Agora, como nós vamos viver durante esse período? Aí vai depender muito daquilo que a gente vai escolher fazer com a nossa saúde, com o nosso corpo. Olha só. Qual é o tempo que a gente tem? Não sei, nem quero saber. Eu não tenho o menor interesse de saber do futuro, nem quando vai ser minha morte. Eu vi um filme há um tempo atrás que me chamou a atenção, era um filme de mitologia, que tinha um ser que era um ciclope, tinha um olho no meio do rosto. A história contava que aquele ser, ele tinha aquele olho, era daquela característica, porque ele fez um pacto com os deuses para saber do futuro. E aí ele foi, negociou um dos seus olhos para ficar com apenas um, para conhecer o futuro, sendo que ele descobriu uma coisa que ele não queria. Ele descobriu o dia que ele ia morrer. Aí sabe o que passou a acontecer? Ele passou a viver triste. A vida é um dom, gente. Não saber do futuro é uma maravilha, porque a gente pode ter esperança do que o amanhã vai ser melhor do que hoje, porque a Bíblia nos dá essa esperança. O Senhor, com a sua presença, nos dá essa esperança. E Ele nos chama para que nós possamos ter uma vida plena com Ele. Olha só, a gente vai ver na Bíblia, por exemplo, a história daqueles homens, aqueles jovens que foram para a Babilônia. Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Não foram apenas eles que foram para a Babilônia. Foram outros mais 10.000 jovens que foram com eles, aproximadamente. Mas esses 4 são destacados pela história bíblica, porque eles, dentre outras coisas, eles eram pessoas que se alimentavam cuidadosamente. Quando aqueles jovens chegaram na Babilônia, e que eles estiveram na oportunidade de ali... olha só, gente, olha só. A gente já falou isso em outros momentos. O cativeiro babilônico não foi o pior. A Babilônia era maravilha, uma das maravilhas do mundo antigo. A Babilônia, o país lá, aquele império, era um lugar desenvolvido de primeiro mundo. Tá? E eles ali foram para viver dentro da nobreza. E quando eles chegaram lá, por eles viverem na nobreza, eles tiveram a oportunidade de ter acesso à mesa de tudo quanto era farto,
de todas as iguarias da mesa do rei da Babilônia. Assim como os nobres e os reis tinham acesso, eles também teriam. E aí, olha só, claro que isso daqui tem um contexto exegético e espiritual, mas a gente pode parar para tirar uma reflexão acerca disso. O que Daniel e os seus amigos fizeram com o chefe dos eunucos? Eles fizeram um trato. Olha só, nós vamos abrir mão das iguarias da mesa do rei e vamos nos alimentar apenas com legumes e com água, durante um período de dias. Eles pediram isso. Não, período de dias não, eles pediram até mais tempo, mas a experiência, o chefe dos eunucos permitiu, por um período de dias, porque temia que aqueles jovens ficassem com uma aparência que não fosse muito saudável, ao não comerem aquilo que todos os outros estavam comendo. Para surpresa daquele chefe dos eunucos, que era aquele homem que tinha a responsabilidade de trazer a alimentação que eles iriam ingerir, ao final de alguns dias, aqueles jovens estavam com aparência melhor ainda do que aqueles outros que estavam se alimentando de tudo aquilo que tinham acesso. Cuidar da nossa saúde, dentro daquilo que está dentro da nossa esfera, é responsabilidade nossa, irmãos. É bom a gente poder ter acesso a tudo aquilo que a gente quer ingerir, quer comer, que é muito bom, mas é muito importante. Olha só, eu estava falando para vocês, em 2017, pelo meu histórico familiar, eu fui numa consulta com um endocrinologista. Aí ele fez lá, né, a referência, ela me botou na balança, pá, altura, fez as medidas de IMC, tal. A minha glicose já estava alterada, eu já tinha sido classificado como pré-diabético. Pressão estava controlada ainda. O exame de laboratório dos níveis, né, do lipidograma estavam colesterol alterado, colesterol LDL alto, triglicerídeo alto, o colesterol bom, que é o HDL baixo, aquele que ajuda a ter o controle. Aí sabe que ele virou para mim e falou assim, olha só, você está classificado como obeso grau 1. É mesmo? É. Você é obeso grau 1. Tá bom. Sou então. Isso é uma referência científica, tá? Aí ele falou assim para mim assim, ó. A Organização Mundial de Saúde classificou a obesidade como doença crônica. O que ele explicou para mim? Enquanto você viver, você vai lutar contra o seu corpo. Mesmo que você deixe de ser obeso, você vai continuar travando uma luta contra o seu corpo. Gente, nós temos que travar essa luta contra o nosso corpo. Nós estamos falando aqui de situações da saúde do nosso corpo. Mas a gente vai travar uma luta contra o nosso corpo em relação também às tendências da nossa carne. Que é aí que eu quero chegar, que o contexto de 1 Coríntios 6 vai falar para a gente. O autor da lição, ele focou mais nas questões que envolvem a saúde nossa em relação ao nosso bem-estar do nosso corpo físico. Mas o contexto de que Paulo escreve para 1 Coríntios, para essa igreja de Coríntios, aqui no capítulo 6, a partir do versículo 12, ele vai tratar de uma outra questão que também traz morte e compromete a saúde do nosso corpo. Paulo vai tratar também da doença da imoralidade, que são as mazelas adquiridas por nós quando nós vivemos uma vida que cedemos ao que manda aquilo pela qual nos escravizou, que é o prazer do nosso corpo. Olha o que Paulo vai falar a partir do versículo 12 do capítulo 6. Ele vai dizer assim, ó. Eu acho que eu vou precisar do meu óculos. Capítulo 12. Vou tentar ser um óculos. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei o quê, gente? A dominar por nenhuma delas.
Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Ora, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tornaria os membros de Cristo e os faria membros da meretriz? Absolutamente não, diz Paulo. Ou não sabeis que um homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Aí vem o 19 que a gente leu. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, ao qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus com os vossos corpos. Olha como é que Paulo começa essa colocação. Olha só. Todas as coisas me são lícitas. O que é lícito, gente? Lícito é o que é legal. O que não é contrário ao ordenamento jurídico e a nenhum outro mandamento. Então, Paulo vai falar que todas as coisas me são lícitas, ele falando de prazeres, inclusive. Tá? E principalmente, na sociedade hedonista que nós vivemos, nem tudo que é lícito é moral. E nós temos que tomar cuidado com as armadilhas que são colocadas para nós, igreja do Senhor, para nos convencer de que, ora, se eu não estou ofendendo ninguém, se eu estou fazendo por amor, se eu estou fazendo uma coisa que não traz nenhum prejuízo a terceiros, Deus aceita, Deus recebe e contempla. Mas, ora, gente, isso aqui é palavra de Deus, tá bom? Não é invenção de nenhum homem. Não é invenção minha, eu não tenho inteligência para isso. Eu estou apenas aqui transmitindo o que está na palavra de Deus. A Bíblia está dizendo isso. Que nem tudo que é lícito convém a nós fazermos. Amém? A palavra de Deus, ela nos admoesta, ela nos ensina, ela nos exorta, para que nós possamos caminhar de maneira plena e segura na presença de Deus. Aí ele vai falar assim, olha, todas as coisas me são lícitas, embora seja lícito e legal, mas não me convém. Todas as coisas me são lícitas, embora sejam lícitas, eu não posso ser aprisionado por nenhuma delas. Em outra palavra, olha o que Paulo vai dizer em outro texto aqui em Coríntios. Ele vai falar assim, olha, todas as coisas me são lícitas, mas olha só, se comer carne, olha o que Paulo vai falar, é o nível. Se comer carne escandaliza o meu irmão, que é mais fraco, por causa do meu irmão, que é mais fraco, eu vou abrir mão de comer carne, para que o corpo de Cristo venha a ser saudável. Percebe? O comprometimento e o nível daquilo que ele entende como é prioridade. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não posso ser aprisionado por nenhuma delas. Olha só, Jesus, quando ele travava um debate muito ferrenho com os fariseus, registrado lá no Evangelho de João, capítulo 8, ele falou assim para eles, olha só, o filho permanece para sempre na casa, mas o escravo não.
Quem peca é escravo do pecado e se torna aprisionado pelo prazer do seu corpo. Sabe por quê, gente? Porque aquele que é aprisionado pelo seu corpo, é disso que Paulo está falando aqui. Ele não consegue dizer não para o seu Senhor, que é o prazer do seu corpo. Ele acha que é livre. A pior mentira que o diabo conta para as pessoas é dizer que ser livre é você poder fazer o que você quiser, na hora que você quiser, com quem você quiser, da forma que você quiser. Isso não é liberdade, isso é irresponsabilidade. Ninguém é livre para fazer o que quer, da forma que quer. E vou dizer mais em relação ao vício. Eu falei isso com uma pessoa que estava com um problema pulmonar e não conseguia parar de fumar. Eu falei assim para ela, eu creio que isso daí também não é uma frase que outras pessoas dizem. Tudo bem, fulano, você vai parar de fumar, de uma maneira ou de outra. Mesmo que você não queira, você vai parar porque o teu corpo vai te matar. E você não vai seguir adiante com esse vício. Então é melhor que você pare por decisão própria, por livre e espontânea vontade. Porque aquilo que é nocivo e nos aprisiona, de alguma maneira, ele vai nos parar. Lembra da história de que nós não somos de nós mesmos? Nós não temos o poder de determinar a nossa vida? E isso também se aplica à relação com a moralidade e a imoralidade sexual. Paulo está falando isso se referindo também à imoralidade da prática. E ele vai falar claramente aqui no texto bíblico. Aquele que se deita com uma prostituta se torna uma carne só com ela. Sabe por quê, gente? Porque isso é lei de Deus. Preste atenção, gente. Lei de Deus é algo que é imutável. Não muda. E essa lei foi estabelecida desde lá do Gênesis. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele diz que ambos seriam uma só carne. E Adão contemplou a sua mulher, Eva, e olhou e viu assim, ela é carne da minha carne, osso do meu osso, e sangue do meu sangue. E quando lá na frente o Senhor, na criação, Ele fala, portanto, eu já ouvi isso em muitos casamentos, inclusive no meu, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. A relação sexual, ela provoca, não tem como desassociar esse vínculo. Se alguém pratica sexo com quem não é o seu cônjuge, vai ficar vinculado a outra pessoa, e isso vai trazer consequências para o corpo. O mundo pode dizer o que quiser dizer em relação a isso, mas é lei de Deus e não muda. Não é uma questão de moralismo religioso, mas é uma questão de lei da palavra de Deus. Você pode não acreditar, você é livre para não acreditar, mas também é livre para sofrer as consequências disso. Pode tirar a prova real, e você vai ver e vai constatar que essa lei de Deus ela é aplicável. Olha só uma coisa interessante. Se um homem casado, ele trai a sua esposa, contraindo uma relação de adultério com uma outra mulher, ele vai estabelecer um vínculo ilícito com uma outra pessoa. E isso vai trazer complicações para a sua casa, para a sua família e para a saúde dos seus filhos. Porque isso é uma lei espiritual e não muda. O problema é que nós nos acostumamos a simplesmente coisificar as coisas, relativizar tudo e entender as questões que dizem respeito à lei espiritual como sendo algo que não tem aplicação na nossa vida física e material. Mas tem. E isso traz comprometimento também para a nossa saúde. E Paulo vai falar isso. O texto que Paulo vai ler para a gente, vai falar para a gente aqui no capítulo 6 de 1 Coríntios, ele é claro, ele vai dizer assim, ora, versículo 15, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tornaria os membros de Cristo e os farias membro de uma meretriz? Paulo vai responder, pessoalmente, ele, em relação a ele. Absolutamente eu não faria isso.
Mas há quem não acredite. E, de repente, julgue uma questão como essa apenas como um acontecimento material, físico e social. E as consequências de morte para o corpo. Paulo vai dizer aqui na Bíblia, texto bíblico, deixa eu ler. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o seu próprio corpo. E sabe o que acontece quando a gente peca? O que a Bíblia diz? Eu não vou responder, tá? Pode botar o texto lá em Romanos 6:23. Eu vou deixar que a Bíblia responda o que a Bíblia fala a respeito. O que está dizendo ali, gente? Porque o quê? O salário de quê? Do pecado é o quê? A morte. Mas olha só, mas o dom gratuito de Deus é o quê, gente? A vida eterna em Cristo Jesus, que pelo seu sangue tem o poder de anular o efeito do vírus da morte. Amém ou não amém? O sangue de Jesus foi derramado, não para condenar ninguém na sua prática do pecado, mas para redimir aqueles que se arrependem e reconhecem que precisam do Senhor, para que os efeitos da prática do pecado sejam anulados. E a pessoa possa o quê? Ter vida abundante. Porque o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E Jesus se manifestou para que nós tivéssemos vida em abundante. E isso é para todas as pessoas que têm um coração quebrantado, reconhecem que são pecadoras e que dependem do perdão do Senhor. O Senhor está de braços abertos para poder receber. E Paulo estava doutrinando, falando isso para os crentes lá de Coríntios, a respeito do acontecimento, dos envolvimentos com a realidade daquilo que a gente faz com o nosso corpo. O Senhor é bom. E o que Ele faz não é para nos proibir, nos aprisionar. O que Ele faz, na verdade, é para nos proteger. Me lembrei de uma coisa que aconteceu essa semana em casa. Lá em casa está todo mundo com o coração partido, eu, minha esposa e minha filha. Sabe por que nós chamamos de coração partido? Sexta-feira à tarde, nosso bichinho, um de nossos bichinhos de estimação, uma calopsita, que a minha filha carinhosamente botou o nome de Pedrinho. Ele fugiu. Poxa, ele partiu o coração de todo mundo, gente. Eu tenho até um vídeo que eu gravei dele. Ele subia em cima de mim, parava no meu ombro, cutucava o meu rosto, mexia na barba, mexia no meu nariz, mexia nos lábios, subia no meu pé, no pé da minha esposa, no pé, cantava. Ele conquistou a gente. Eu não imaginava que um bichinho tão pequeno fosse capaz de despertar um sentimento tão forte. Ele fugiu. Sabe por que ele fugiu? A recomendação é que você que tem uma calopsita, se você tem, não cometa o mesmo erro, tá? Apare as asas da sua calopsita. Aí o que nós fizemos? Ficamos com pena. Ai, tadinho. Apara a asa do bichinho, ele voa aqui dentro de casa, é tão bonitinho. E olha como é que ele fugiu. Eu abri a porta, ele estava no pé da minha esposa, eu fechei a porta, de repente ele, puf, nem olhou para trás, foi embora. Aí vem a questão, que a minha filha, com 8 anos, conseguiu explicar para mim com mais sobriedade do que eu, com sentimento, e minha esposa não tínhamos entendido. Falei, filha, a gente não cortou a asa do Pedrinho porque tinha medo de machucar ele ia ficar triste. Sabe o que ela falou para mim? Mas, pai, não cortar a asa dele é pior, porque ele vai embora e ele fica exposto a perigo.
Sabe o que ela falou para mim mais? Pai, assim é como a criança tem que ser impedida de ficar livre para proteger. Você sabe o que aconteceu com o bicho? Ele não vai sobreviver lá de fora. Todo o cuidado e amorzinho que tivemos com ele, na verdade, não serviu para protegê-lo. Serviu para colocá-lo em risco. Quando o Senhor apara as nossas asas, preste atenção. Quando o Senhor apara as nossas asas, é para que nós não voemos para lugares estranhos onde predadores podem acabar conosco. Porque nós não sabemos sobreviver sozinhos nesse mundo. Lá dentro de casa, ele tinha proteção, carinho, comida, e ele ficava livre à vontade. Às vezes, as coisas pequenas fazem a gente trazer uma reflexão. A tristeza que toda a minha família está sentindo com a fuga dele, eu imagino que seja a tristeza do coração do Senhor, quando a gente sai e nem olha para trás, com uma tremenda ingratidão, por falta de reconhecimento daquilo que o Senhor faz por nós. Que o Senhor possa nos abençoar, que nós possamos cuidar do nosso corpo, porque a saúde e o dom da vida é uma bênção que o Senhor nos proporcionou. Façamos isso, para que nós possamos viver melhor, viver à vontade, poder experimentar de forma mais plena aquilo que está dentro da nossa possibilidade de experimentar. Amém, irmãos? Agora eu vou chamar o Ministério do Louvor, a irmã Beth e o irmão Daniel. Vamos passar esse momento a ter oportunidade de estar adorando ao Senhor com a dedicação dos dízimos e das ofertas, tá bom? Sinta-se à vontade para estar adorando ao Senhor dessa maneira, enquanto o Ministério do Louvor canta, e depois, não vai embora não, a gente vai orar, vai dar alguns avisos, tá bom? Para a gente poder estar orando no final. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Vamos ficar em pé? E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo,
apesar desse amor, apesar dessa glória que tens, Ele importa. Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Assim tu és tremendo. Aplauda o Senhor, Ele é grande, tremendo. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai amado, pelo aquilo que a tua igreja com fidelidade entregou ao Senhor, pelos dízimos e ofertas trazidas, meu Deus, ao teu altar. Pedimos que o Senhor assim possa abençoar e fazer prosperar, ó Pai, para que tudo seja feito na direção do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, irmão, só um aviso rapidinho aqui. A família pastoral, vocês estão percebendo que eles não estão aqui, porque o Maurício, o esposo da Fernanda, né, o genro do pastor, essa semana, ele foi o único que não havia testado positivo para a Covid, naquele momento em que todo mundo foi, ele e a Luísa, né? Luísa, 4 anos, pequenos, crianças, graças a Deus, por obra do Senhor, as crianças, elas não costumam se contaminar de forma assim como os adultos, e quando se contaminam também, graças a Deus, os casos de gravidade com crianças são bem menores, tá? Apesar de que essa variante Delta, ela tem contaminado o número de atendimentos na pediatria de crianças com Covid, que não acontecia em 2020, esse ano de 2021 tem acontecido. Mas mesmo assim, graças a Deus, o Senhor tem sido misericordioso. Então, apenas o Maurício e a Luísa não haviam testado positivo, tá? E aí agora, nessa semana, o Maurício sentiu sintomas gripais e foi feito o teste, né? O teste de SWAB, é o SWAB nasal, que é o PCR, e deu positivo. E por precaução, toda a família fez. Todos deram negativo. E como não era por menos que eles tiveram pouco tempo, eles já têm, tá? Se eles fizerem a sorologia, vai acusar lá o IgM, que é o resultado da memória de que eles criaram anticorpos para o vírus, tá? Então, a gente pode afirmar que o restante da família não vai desenvolver a doença. Mas por precaução, por orientação médica, a família foi recomendada a ficar no espaço de 10 dias de quarentena por ter tido contato com alguém ali que convive no mesmo ambiente, ter apresentado testado positivo. E por essa precaução, ela recomenda que as pessoas que tenham contato com alguém que testou positivo não tenham contato com outras pessoas, mesmo que elas não desenvolvam e elas se testem, o teste delas dê negativo, tá? Mas mesmo assim há uma possibilidade de que elas, apesar de não ter contraído, possam até transmitir para outras pessoas. Então, por precaução, esse final de semana, eles não estarão na igreja por questão, em virtude de ter tido contato direto com o Maurício, só por isso, tá? Tem um pedido de oração também que a irmã Soraya pediu, que orasse pela irmã dela, Vera Noêmia de Souza, que teve um AVC. Ela estava indo até para o hospital agora, ela passou aqui, me deu o bilhete quando começou, tá? Eu falei que nós estaríamos orando. Vamos orar então, para a gente estar agradecendo ao Senhor, pedindo a direção. E, irmãos, olha só, tá vendo? A gente ainda está em pandemia, tá? Todo cuidado é pouco. Essa nova variante, que é a variante Delta, ela tem um potencial de transmissibilidade maior. E ela tem uma manifestação mais traiçoeira, que ela parece como uma alergia, como uma coisinha leve, uma tossezinha, que remete a gente pensar
que é algo alérgico, que é algozinho superficial, mas não subestimemos, tá bom? Tenhamos cuidado e no primeiro sinal, evite ter contato com outras pessoas, até que você seja orientado por uma autoridade médica e você seja conduzido assim para poder descartar ou comprovar uma contaminação e assim se tratar, tá bom? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, louvamos o teu nome. Te pedimos, meu Deus, que o Senhor continue com a tua boa mão sobre nós, que o Senhor esteja ali com a família do pastor, com Maurício, nesse período, que ele está bem, está estável, e que assim continue até durante o término desse período de quarentena, de observação, assim como foi com todo o restante da família. Pedimos assim que o Senhor esteja abençoando a sua família, que o Senhor abençoe, meu Deus, a nossa igreja, os nossos irmãos, que o Senhor nos sustente, nos conduza, nos dê sabedoria nesse tempo de grandes desafios. Pai, nós pedimos pela Vera, pela irmã da Soraya, que a tua filha veio aqui, meu Deus, colocar o pedido da sua irmã, para que o Senhor venha entrar com ação, para trazer, meu Deus, o restabelecimento e a cura para ela. Como tua igreja, Pai, nós oramos e te pedimos que o Senhor assim venha derramar, meu Deus e meu Pai, a tua bênção de acordo com aquilo que ela necessita. Meu Deus, nós pedimos que o Senhor assim esteja conosco, nos leve para os nossos lares, para que nós possamos também, meu Deus, estar retornando, guardados e sempre sendo levados e conduzidos pelo Senhor. No nome de Jesus, amém.